você, irmã, que nos acompanha nesse canal, no Instagram, onde for que você estiver nos assistindo. Lição de terça-feira, continuando nesse assunto delicadíssimo que é a política. Pessoal, hoje, na lição de hoje, a gente vê um pouco a perspectiva dos discípulos, não só os discípulos, não só os 12, mas todos os discípulos, todas as pessoas que seguiam a Cristo na jornada. Pessoal, a gente vê que desde o início, os discípulos tinham em mente que Jesus iria libertar Israel. Ele ia chegar, ele ia ser um cara revolucionário. Jesus era um cara que ia revolucionar o Estado israelense, ia passar por cima de Roma, ia passar por cima de César e ia impor seu império. A gente até vê aqui que essa esperança que eles tinham em Cristo como revolucionário era tanta que em Lucas 9,46 a Bíblia diz de forma bem rápida o seguinte: os discípulos começaram a conversar sobre qual deles era o mais importante. E ainda em Lucas, mas agora no capítulo 22 e no versículo 24 diz assim: os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. A gente vê que até a mãe de Tiago questionou a Jesus e pediu para Jesus: coloca os meus filhos um do teu lado direito e um do teu lado esquerdo. A gente vê como o povo não tinha esperança maior do que a libertação. Eles só queriam ser libertos. Eles não tinham aquele vislumbre de Cristo. E eu acho incrível o que o autor da lição dessa semana diz. Ele diz o seguinte: a dedicação deles a Cristo estava mergulhada em ambições políticas. E quando ele exigiu que se afastassem dessas ambições, eles também se afastaram deles. Pessoal, é incrível a forma com que a gente hoje faz a mesma coisa. Por vezes a gente abandona a religião de lado, por esquecer aquilo que eu estou falando desde sábado. Essa pátria não é nossa. A nossa pátria é celestial. Para vocês terem ideia da profundidade que era desse pensamento dos discípulos, em Atos 1,6. Leia na sua Bíblia depois. Leia na sua Bíblia agora. 40 dias depois da ressurreição, Jesus ainda teve, e foi a última vez que ele teve uma conversa referente a essas pautas políticas com os discípulos. Mas mesmo ele morrendo, ressuscitando, deixando claro quem ele era, ainda 40 dias depois, um pouco antes dele subir ao céu, ele precisou debater esse assunto de novo. Mais uma vez ele teve que falar sobre essa pátria não ser a nossa, sobre a missão ser um mensageiro, não um advogado. É incrível que em Lucas 24:21 a gente vê Cleopas. É a primeira vez que a Bíblia cita ele, né? E Cleopas fala diretamente a Cristo por não reconhecer ele depois da ressuscitação ali no domingo que a gente hoje considera a Páscoa. Naquele domingo da ressurreição, ele com muita tristeza, com muita falta de esperança, ele diz que, poxa, o cara que veio nos salvar, o Jesus que veio nos salvar, ele foi crucificado. Você não está sabendo? Poxa, ele foi crucificado na sexta. As nossas esperanças acabaram. Mas apesar disso tudo, pessoal, apesar de discípulos, tanto os 12 quanto os outros, todos aqueles que seguiam, depositarem uma fé num Cristo que ia revolucionar a política na época, por muitas vezes a gente deixar a nossa religião, o nosso Cristo, o nosso Criador, o nosso Pai, o nosso Salvador de lado, para procurar a política, para procurar salvação para a economia do país, para procurar salvação na sociedade que a gente vive, a gente esquece a religião. Mas o que Cristo diz lá em João 18:36? E lá ele deixou claro, lá ele firmou a política dele. Lá ele diz o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Ponto. O meu reino não é deste mundo. A minha pátria não é essa. O meu Brasil não é o meu Brasil, é a minha eternidade, é o meu reino eterno ao lado do meu Criador e daquele que me ama incondicionalmente. No dia de hoje, eu espero que nós possamos ver o exemplo dos discípulos e perceber que eles eram falhos, como nós, mas eles chegaram num momento em que a chave deles virou e eles passaram a entender isso.
e que hoje essa lição abra os nossos olhos e a nossa chave possa virar. Ore comigo nesse momento. Senhor Deus, bom Pai que estás no céu, muito obrigado por essa terça-feira, muito obrigado por essa lição. Senhor, é incrível como essa lição mostra os discípulos como homens, como mulheres, muitas vezes não citados, que muitas vezes depositavam a fé de uma forma errada, mas se redimiram e hoje estão na galeria dos heróis da fé. Faça com que nós possamos estar na mesma eternidade, por entendermos que essa pátria não é nossa, o nosso Salvador não é humano, e na eternidade tudo vai valer a pena. Em nome de Jesus, amém. Uma boa terça-feira para você, que Deus te abençoe hoje e sempre, e eu te vejo amanhã aqui nessa mesma rede social, nesse mesmo canal, indiferente de onde você assiste. Eu espero você amanhã.